Ponto de partida de sexta-feira, como sempre, sem script, sem plano, apenas respondendo a perguntas, comentários, provocações de vocês feitos ao longo da semana nos outros pontos de partida. E eu queria começar falando sobre Monark. Olha que comentário espetacular no meu vídeo de quarta-feira. Meu vídeo de quarta-feira foi a respeito de crianças transgênero, sobre a reação nas redes, a questão da faixa sobre crianças trans existem e também a questão da ministra do Turismo falando de que ela estava sendo vítima de machismo estrutural, quando, no fim das contas, era boa e velha fisiologia brasileira, é apenas isso. Comentário do André Luiz da Fonseca nesse vídeo. Nenhuma só palavra sobre a censura ao Monark, mas sério. André, se você for reparar, o vídeo é anterior. Eu acho engraçado essa coisa que tem na internet, que a partir do momento que você é analista, a partir do momento que você é pitaqueiro profissional, tem uma turma que acha que você tem que ter obrigação de falar sobre os temas. Como você não falou disso? O que você quer esconder? O que você quer? Você não quer? Como é que eu escolho um tema? Eu escolho um tema basicamente com dois critérios. Um critério é a relevância. Se eu acho que aquilo é importante para ser falado, é importante para ser discutido. E outro é se eu tenho alguma coisa que me parece relevante de falar o tema. Porque, às vezes, um tema é importante e eu não tenho nada relevante para falar, porque eu não conheço, porque não tenho uma intuição, não tenho nenhum estalo, alguma coisa assim. Agora, é um vídeo anterior à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei por que você está me cobrando de não ter comentado algo que não tinha acontecido, sabe? Mas eu vou comentar agora. E eu comentei na minha coluna dessa sexta-feira no Globo e no Estadão. Aliás, eu estou apanhando como condenado da esquerda no Twitter. Eu queria falar primeiro da reação da esquerda e depois explicar um pouco qual é a minha posição a respeito dessa questão do Monark. Tem duas linhas de comentário que estão acontecendo no Twitter. Uma é dizendo que em 1968, porque eu estou defendendo que houve censura prévia ao Monark, eu estaria defendendo o AI-5, que eu acho um ataque muito curioso. Enfim. E o segundo, o comentário, que esse é muito mais frequente, é que crimes têm que ser punidos, que eu estou passando pano para o Monark, etc. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o Monark é um bobo, o Monark é um equivocado, o Monark é profundamente ignorante a respeito das coisas sobre as quais ele fala. As opiniões dele não me parecem muito relevantes no debate público. Agora, eu entendo que ele tem um impacto imenso no debate público, porque ele fica falando aqueles bandos de lugar comum, com muita frequência um lugar comum desinformado, tudo mais, mas uma quantidade tão grande de pessoas veem que ele tem importância. Ele acha, inclusive, às vezes me parece, que ele acha que liberal é que está defendendo ideias liberais. Ele tem mais vaga ideia do que liberalismo. Onde que eu acho que há um problema da decisão do ministro Alexandre de Moraes? É que ele está instituindo censura prévia para o Monark. Ele está proibindo o Monark de se manifestar. E a Constituição proíbe censura prévia. Mesmo que a Constituição não proibisse censura prévia, eu particularmente sou contra censura prévia. Tá? O que é censura prévia? É você impedir a pessoa de falar. Impedir a manifestação de ideias por parte daquela pessoa. Isso quer dizer que eu considere que não há exceções? Pode haver. Tá? Quais são as queixas que a esquerda está fazendo contra mim no Twitter a respeito disso? Uma é uma completamente absurda, que eu estaria defendendo o AI-5. Não, desculpa. A principal característica do AI-5 foi instituir a censura prévia no Brasil. Instituir a proibição da manifestação do livre pensamento no Brasil. Quer dizer, é exatamente o contrário. Não, por favor, né? Pelo menos entende do que você está falando, entende minimamente qual é a crítica que você está fazendo. Eu não estou defendendo o AI-5. Eu estou defendendo exatamente o oposto do AI-5. Aí entra a segunda questão, que é uma crítica muito mais comum e é uma crítica que faz mais sentido, embora desinformada, que é, mas crimes têm de ser punidos.
Crimes têm que ser punidos. E você pode cometer crimes a partir do que você manifesta. A legislação brasileira considera diversos crimes que vêm a partir da manifestação das suas ideias. E caso o monarca seja culpado de algum tipo de crime por aquele ele falou, ele deve ser julgado e condenado. Agora, não existe a pena de proibição de calar a boca na legislação brasileira. Existe pena de multa, existe pena de serviço comunitário, existe pena de reclusão, entendeu? De diversas formas. Agora, pena de calar a boca não existe. Ele não foi condenado a isso. Entende? Você ser condenado pelo que você falou é algo que me parece fazer sentido. Você ser proibido de falar, você não está punindo ninguém por crime nenhum, você está impedindo a pessoa de falar. Você pode achar que a pessoa vai cometer um crime, mas não é o caso. Agora, vamos lá. Vamos dar uma mergulhada um pouco mais a respeito do meu argumento. Eu não sou intransigente, eu não acho que liberdade de expressão seja absoluta, e eu acho que pode haver momentos em que se justifica a censura prévia. Primeiro, tem que ser uma coisa muito excepcional. E segundo, tem que ser para impedir um risco real e iminente. Do que eu estou falando aqui? A gente teve um momento, durante o governo Jair Bolsonaro, em que uma postura mais rígida a respeito da liberdade de expressão por parte do Tribunal Superior Eleitoral e por parte do Supremo Tribunal Federal se fez necessária. Entendeu? Se fez necessária por quê? Porque a gente tinha um presidente da República que estava diretamente atacando o sistema eleitoral, o processo eleitoral, e, de fato, planejando um golpe de Estado. Ele planejou um golpe de Estado. Então, qualquer um que, por exemplo, estivesse alimentando a desinformação a respeito do sistema eleitoral estava concretamente ameaçando a democracia naquele momento. Então, eu acho que ali houve um momento que é um daqueles raros momentos na história em que você precisa ter um rigor que inclui uma coisa que não pode deixar de ser enxergada como uma violência, que é a censura prévia. Mas, às vezes, é necessário. Às vezes, o Estado tem que praticar a violência. A reclusão de uma pessoa, prender uma pessoa, isso é uma violência. Entendeu? O sistema judicial, às vezes, usa desse tipo de ferramenta, porque faz parte de você conseguir construir uma sociedade onde o convívio seja necessário. Então, a retirada de alguns direitos individuais, como da liberdade, como da livre expressão, faz parte do que uma sociedade precisa fazer em determinados momentos, mas deveria ser, idealmente, algo raro. E me parece que, naquele momento da história, era necessário. Olha, o governo Lula está instalado, os golpistas agora estão absolutamente acuados, as provas estão sendo colhidas, a gente não está mais numa situação de risco à democracia. A gente ainda tem problema de desinformação, a gente tem agora medidas extremas como censura prévia. Elas precisam ser para momentos extremos. E a gente tem que entender o momento de descer aquele degrau. Entendeu? A gente não está mais no momento em que Jair Bolsonaro está tentando manipular loucamente uma eleição para reverter o resultado democrático dela. Esse momento passou. A gente está lutando, no fim das contas, por uma democracia, pelo estabelecimento de uma democracia. Sair usando de censura prévia para a torto e a direito, isso não é democrático. Isso é, no fim das contas, entendeu? Você proibir uma pessoa de se manifestar é, no fim das contas, a antítese daquilo que você quer defender. A gente tem que voltar para uma democracia. Isso não quer dizer que o monarca não deva pagar se ele foi responsável por desinformação naquele período eleitoral. Ele deve pagar, entendeu? Que seja investigado tudo o que ele fez
que passe pelo devido processo judicial, que chegue-se a uma pena. Jogo jogado. Crimes cometidos devem ser pagos após o devido processo penal. Censura prévia é outra coisa. O monarca não está sendo punido pelo que ele falou. Está sendo cerceado um direito dele. E eu falaria dele como eu falaria de alguém de esquerda. E o Bolsonaro parece ter tido vontade de fazer esse tipo de coisa com muita gente da esquerda. A gente precisa acreditar na democracia. A gente precisa acreditar que gente que fala bobagem vai ter respostas à altura e respostas de qualidade. A gente precisa acreditar que o livre debate é possível, mesmo com gente boba, mesmo com gente desinformada. A gente precisa acreditar que a democracia funciona, porque se a gente não está defendendo que a democracia funciona, o que a gente está protegendo aqui? A lógica do Supremo Tribunal Federal, a lógica do Tribunal Superior Eleitoral é permitir que uma sociedade possa ter uma ampla conversa sobre os seus problemas. Porque é isso que pede a nossa Constituição, é isso que pede qualquer Constituição democrática. O ângulo pelo qual eu estou partindo aqui é: vamos começar a viver numa democracia de novo, vamos começar a retirar as medidas de exceção, a gente não está mais sob ameaça. Entende? Vamos julgar os golpistas, vamos julgar aqueles que trabalharam para desinformar, vamos cumprir a lei. Mas cumprir a lei quer dizer, entre outras coisas, que a censura prévia é proibida no Brasil. Isso posto, amanhã tem edição do Sábado do Meio e a gente está entrando no tema da cannabis, da maconha, porque várias mudanças simultâneas estão acontecendo que estão facilitando o acesso e estão abrindo a possibilidade de que essa, que é outra proibição absurda que a gente tem na nossa legislação, possa não cair totalmente, mas começar a ser flexibilizada. Tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Sobre isso, a gente tem uma ampla reportagem a esse respeito. Recomendo. A Julia Keck escreveu ela está trabalhando há 3 semanas nessa pauta. Ela descobriu muita coisa e você conhece o Meio, você é assinante do Meio, olha, são R$ 9,90. Você vai ter acesso a tudo o que a gente produziu de conteúdo premium, todas as edições de sábado, todas as edições de quarta-feira. Anteriormente, você vai ter acesso a essa edição da Julia. Assina o Meio, vai. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Deixa eu pegar outra provocação aqui, essa do Marcos Lopes, sobre 2013. Boa, Pedro, reconhecer o erro de avaliação da Lava Jato é sinal de grandeza. Agora, para ganhar um 10, eu quero um 10, Marcos. Para ganhar um 10, faz o episódio 2 falando da mudança de público nas manifestações, a tomada da rua pela direita. É impossível que sua memória o remeta a apenas uma parte da história, ok? Marcos, se você está falando de 2016, de fato houve uma tomada da rua pela direita. Agora, se você está falando de 2013, as manifestações agora com os black blocs na frente, cara. Aquilo é turma radical de esquerda. Isso não quer dizer que nas manifestações de 2013 só houvesse gente de esquerda. Havia toda sorte de gente com toda sorte de pedidos, de cobranças. As pessoas queriam essencialmente um Estado que funcionasse. O fato de que a esquerda no governo não tenha se atentado para isso naquele momento, em 2013, levou essencialmente à ascensão da direita. Então, eu acho que 2013 tem uma relação com a ascensão da direita, sim. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o fato de que o governo não entendeu o que estava sendo pedido e não deu uma resposta para aquilo. Agora, veja bem, não foi só o governo que não deu uma resposta para aquilo, tá?
o PSDB também não entendeu, também estava no mesmo jogo e também não deu uma resposta para aquilo nas eleições de 2014. Isso tudo posto, eu sei que não é isso que você está me perguntando, eu sei que você está... Existe essa coisa curiosa, que é, na verdade, um embate interno à esquerda. Porque parte da esquerda, a esquerda mais petista, tem uma visão de 2013 que aquilo foi uma manifestação manipulada, os mais malucos, né? Acham que aquilo foi uma manifestação manipulada pelos Estados Unidos, pelo governo Barack Obama, para desequilibrar, desestruturar e depois derrubar o governo Dilma. Os menos malucos acham que aquilo era uma manifestação de direita, conservadora, que terminou por colaborar com a derrubada do governo Dilma. Eu acho que isso é um equívoco. E aí eu me alinho com a esquerda radical, não no sentido de que eu esteja na esquerda radical, porque evidentemente eu não estou, mas eu leio como eles. Eu entendo que aquilo era uma manifestação que começou na esquerda e sempre teve muita gente de esquerda dentro dela. Não tinha só, mas sempre teve muita gente de esquerda dentro dela. O PT precisa transformar, de alguma forma, 2013 numa manifestação de direita, porque aí você tem um inimigo claro, entendeu? Aquilo era uma manifestação antidemocrática, aquilo era uma... E não era. E eu estou falando de uma manifestação que odiava a imprensa, tá? Não estou falando assim, o meu lado, tal, corporativista, tal. Não é nada disso. Eu fui um profundo crítico da esquerda radical naquele momento da manifestação. Mas eu não acho que fosse uma manifestação de direita para derrubar o governo. Eu acho que foi uma manifestação popular absolutamente legítima, que tinha questões que estava debatendo, que eram questões importantes, sim, e que, na sua soberba, o PT não conseguiu lidar com aquilo. O PT queria vender uma ideia de um Brasil que estava crescendo, que ia fazer Jogos Olímpicos, que ia fazer Copa do Mundo, que era o Cristo Redentor da capa da Economist decolando e tal. E já tinha muita rachadura, cara, entendeu? O PT no governo não resolveu o problema da saúde pública, o PT no governo não resolveu o problema do transporte público, o PT no governo não resolveu o problema da educação pública, e o PT no governo, durante o governo do PT, nos estados piorou muito a questão da segurança pública. Isso é uma defesa dos tucanos? Não, os tucanos também não resolveram nenhum desses problemas. A democracia brasileira não conseguiu resolver esses problemas e a gente precisa resolver esses problemas. O problema da educação particular é um problema urgente. Tinha que ser um tema de debate semanal em todos os governos. Todos os governos municipais, todos os governos estaduais e no governo federal. E não é. Enfim, as pessoas querem, entendeu? Esse tipo de melhoria tem que acontecer. É um direito das pessoas, é para isso que existe o Estado. O Estado tem essa obrigação de fornecer uma educação pública universal de qualidade, de oferecer saúde pública universal de qualidade. Entendeu? A gente pode debater se, em alguns casos, no caso de saúde, por exemplo, a partir de uma determinada faixa de renda, você teria que pagar parte do tratamento, isso poderia ser gradativo. Existem vários modelos que a gente pode discutir. Agora, a gente precisa ter qualidade de serviço público no Brasil, e a gente não tem, e era essa a pauta de 2013, então, perdoe. Eu sei que para ganhar 10 eu preciso pensar o que você pensa. E, por fim, aqui, deixa eu ler um comentário muito interessante, muito surpreendente. Eu nunca tinha visto um comentário desse tipo. Dark Michel. Acompanho o canal Meio desde a eleição de 2018. E, a menos que eu esteja categoricamente enganado, esse é o meu primeiro comentário. Começa com uma pergunta. Do que adianta manifestarmos-nos aqui nesse espaço se, inevitavelmente, esse também se resume na famigerada bolha? Ou seja, pode até haver divergências aqui e acolá, mas, no geral, estamos todos em sintonia. Do que adianta assinar o canal se, então, seremos só alguns brasileiros pingados que, talvez por não saber como lidar com a situação aparentemente imutável desse país,
Acompanhamos um canal que, embora lúcido, não vai muito além dos seus seguidores, simplesmente porque a nossa ignorância é mais do que uma condição de falha de caráter, é uma estratégia política. Cara, Michel, eu discordo totalmente da sua premissa, mas olha que comentário inteligente, que pergunta relevante, que debate importante. Cara, obrigado mesmo por me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque eu vou te explicar por que eu discordo de você. Isso não quer dizer que você esteja errado, quer dizer que esse é o meu ponto de vista. A primeira coisa é, você parte de uma premissa aqui, que é a de que nada mudou. Bicho, da instauração da democracia para cá, a inflação acabou e o fim da inflação foi uma coisa gigante. Houve um imenso crescimento e enriquecimento da população. Imenso. Uma quantidade imensa de pessoas que eram pobres ascenderam à classe média, pelo menos do ponto de vista da capacidade de aumento do poder de consumo. A gente, no Brasil, isso mudou no governo Bolsonaro, por problemas do governo Bolsonaro, mas a gente, no Brasil, acabou com a fome. Havia fome no Brasil, a gente deixou de ter fome. Existia uma quantidade imensa de crianças fora da escola, pelo menos no ensino fundamental, a gente universalizou o acesso à escola. Aí não são boas escolas, mas a gente tem toda a criança na escola. Novamente, durante o governo Bolsonaro, também tem a ver com a pandemia, esse número declinou, mas não é como se a gente não soubesse. Por que eu estou falando disso? Porque fica parecendo que nada muda, tudo é igual, e não é verdade, as coisas mudam. E eu interpreto isso como prova de que a democracia funciona. Democracia funciona. Mas aí tem um segundo questionamento que você faz, que já não tem mais nada a ver com a sua premissa, que é o seguinte: tudo bem, estamos de parabéns, somos bacanas, pensamos, apesar de algumas discordâncias, somos capazes de conversar, temos visões muito similares, mas de que adianta se a maioria das pessoas não tem? Olha, a maneira como uma democracia funciona, a ideia de uma democracia, se a gente acredita na ideia de democracia, é de que uma sociedade é capaz de cuidar da sua própria gestão, uma sociedade é capaz de se autogerir. E a gente faz isso através de eleições regulares, a gente faz isso através da construção de um Estado em que as pessoas que trabalham no Estado passam por concurso público e tudo mais. Esse Estado é capaz de prestar serviços essenciais que comece a aproximar e igualar as oportunidades dentro da sociedade. Quer dizer, tem todo... A ideia de que isso pode funcionar parte do princípio de que cada cidadão vai compreender que ele é responsável um pouco pelos destinos da nação. E isso quer dizer que você precisa, como cidadão, é uma obrigação sua para com todo, é uma obrigação sua para com a comunidade, é uma obrigação sua para com a sociedade. Estar engajado no debate público. Estar interessado pelo que acontece na sociedade. Conversar, ouvir, trocar ideias, deixar-se persuadir por argumentos melhores que os seus, ou batalhar por persuadir quem tem argumentos que você considera piores do que os seus. Às vezes você vai ganhar, às vezes você não vai ganhar, não tem problema. Mas se todos estivermos engajados em compreender, em conversar, em trabalhar, todos lentamente vamos criar uma sociedade mais engajada, mais interessada, mais informada. Então, você veio aqui ao meio, você lê algumas coisas, você lê nossas edições premium, agora isso valeria para qualquer outro veículo que você considere que seja relevante. Você se informa, aí você vai para as redes sociais e você fala em outros ambientes sobre aquelas ideias que você aprendeu, aquelas ideias que te convenceram, aquelas ideias que não te convenceram, você questiona, você debate. E outras pessoas vão ler. Você vai para a mesa de bar, você vai para o almoço de domingo da família, você vai para a sala de aula, você vai para o cafezinho no trabalho e você tem essas conversas. E outras pessoas ouvem. E, de repente, alguém vai se convencer por alguma coisa que você falou. E esse alguém vai levar para outro ambiente.
nós nos comunicamos, é uma das características de nós humanos. Então, na verdade, o que você está perguntando é de que vale o debate público? Debate público é o trabalho do cidadão, participar do debate público é o trabalho do cidadão preocupado com a sua democracia. É disso que vale. Gente, hoje eu estou em Fortaleza, no Ceará, e é bom conhecer o país, é bom passear pelo país, é bom reconhecer os lugares que você já conhece, é bom conversar com pessoas. E até segunda.